Bom dia, família. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Podemos deixar de comentar, né, esse cenário aqui, onde a gente observa que a maioria não estão buscando tratamento, não estão interessados em mudança de vida, né? Estão aí só passando o tempo. Essa é a nossa realidade, né? Esse contexto de liberação, as pessoas não se libertam dos vícios porque não querem, não se comprometem consigo mesmos em terem uma mudança de vida, em terem um caminho, né, sobre modo mais excelente para trilhar na vida. Então, ninguém pode pegar a liberação, abrir a cabeça do outro e enfiar dentro. É o que está mais relacionado com o ser, de né? Ter uma consciência de que você está no caminho de morte, no caminho de fracasso, derrota e dor, né? E resolver mudar a sua direção. Por melhor que seja a equipe, por melhor que seja a unidade, por melhor que seja profissionais, não tem como nós colocarmos ela abaixo das pessoas, né? Trabalha absolutamente de conscientização em relação ao seu estado, à sua doença, à gravidade, está a sua condição, mas se você não enxergar, infelizmente, o seu caminho é morte, cadeia, ou internação de novo, ou uma doença que vai te colocar vegetativa o resto da sua vida, alguém dependente. Então, essa é a condição que nós temos 75 pacientes na unidade, temos aqui 15, se der 15. Então, isso aí é para as famílias lá, né? Quando vai chamar, não quero, não preciso ir, não sou obrigado. Então, de fato, nós temos um tratamento aqui no segundo. Preconiza que é dessa forma que tem que acontecer, pode não, mas é assim. Então, nós fazemos o tratamento para quem quer tratamento. Se tivesse uma pessoa nessa sala, eu estaria aqui fazendo a mesma reunião, o mesmo ofício, a mesma dedicação, o mesmo zelo. Porque a palavra de Deus fala que ele converteu os seus maus caminhos e cuidar da multidão de pecados. Mas a palavra é que uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Então, se tivesse uma pessoa aqui, eu também estaria, ou estaria lá, o Senhor me permitir me capacitar. Amém? Amém. Vamos iniciar nossa espiritualidade essa manhã. Eu gostaria de estar chamando para a reflexão dos nossos irmãos um texto que se encontra em vários textos do Salmo, que nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro e ela fala da forma como nós devemos nos relacionar. Ela fala do relacionamento e ela fala também da vida eterna. E ela nos dá direcionamento, tem uma preocupação em nos ensinar a forma de nos relacionarmos em várias instâncias que eu vou estar mencionando aqui, né? Para que nós possamos sermos participantes da glória eterna juntamente com Cristo. Essa é uma condição que nós temos, a maneira com que nós nos relacionamos, porque nós somos seres sociáveis por natureza. O homem não nasceu para viver só, né? Nós temos a necessidade de nos relacionarmos, e relacionar-se está relacionado a várias esferas, né, de relacionamento. Por exemplo, o relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento que eu tenho com outras pessoas, o relacionamento divino, né, ou espiritual, que é o relacionamento com Deus, e o meu relacionamento com as coisas. Como que eu me lido, como eu lido com o dinheiro, como eu lido com o descanso, como eu lido com o lazer, como eu lido. É uma forma de se relacionar também. O ser humano, por natureza, ele se relaciona por afinidades. Né? Eu me relaciono com as pessoas por afinidades. Aquilo que me aproxima da pessoa são as coisas, a maioria das vezes, que ela gosta, que eu também gosto. Então, basicamente, os relacionamentos eles são instituídos por afinidade. E é nisso que nós vemos aqui. Essa palavra é bem propícia para o nosso contexto, porque todas as vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus, eu procuro trazer a palavra para o nosso presente, para a nossa realidade hoje. E ao observarmos a palavra de Deus, o que ela fala sobre relacionamentos, é algo muito interessante.
Vou pegar um Salmo 23 aqui, quando a palavra de Deus fala, preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos, unges minha cabeça, o meu cálice transborda. É interessante nós observarmos detalhadamente esse versículo, porque ele fala assim, preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. Quem se assenta na mesa conosco? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês tivessem. Sentar-se à mesa está falando de pessoas próximas, de pessoas íntimas. Não é qualquer pessoa que se assenta na sua mesa. É algum conhecido, é algum familiar. E essas pessoas que estão próximas de nós, elas, na maioria das vezes, vão ser as pessoas que mais vão nos trazer danos, prejuízos e problemas, porque é pessoas que nós convivemos com elas diariamente. Então a palavra de Deus está dizendo, prepara uma mesa diante dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, para que eu não seja contaminado, para que eu não me deixe levar pelos conflitos desses relacionamentos domésticos, muitas vezes, né? Aí nós vamos lá, a palavra de Deus está falando, prepara uma mesa. E aí nós vamos no outro salmo, no outro salmo, que fala assim, aquieta-te, ó minha alma, nos dando a direção da maneira com que eu devo me relacionar, aquietando a minha alma, não sendo impulsivo, não tendo respostas de enfrentamento na mesma altura, no mesmo nível de ignorância, de agressividade. Vocês estão compreendendo? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta, conforme eu disse, de que forma que nós devemos nos relacionarmos, então, já que os nossos relacionamentos é que nos vão trazer, muitas vezes, grandes problemas no mundo. Eu queria trazer um salmo que vai falar de uma forma muito intensa sobre relacionamento, que é o salmo de número 1. Quem está com a Bíblia aí? Tem uma Bíblia? Pega uma Bíblia aí, vou pedir para ler, nem está aqui, mas eu quero que vocês leiam, para saber que aquilo que nós estamos falando aqui está registrado na palavra de Deus, que demonstra a vontade de Deus para conosco. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nos mostra essa palavra. Só que aí nós temos um grande problema, né? Quero falar agora do relacionamento espiritual, do nosso relacionamento com Deus, né? Se eu tenho um Deus que fala que meus pensamentos não são os pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, né? Como que nós vamos ter problema então, se nós temos um Deus que fala que os pensamentos dele a nosso respeito não são os nossos pensamentos, que os caminhos que ele tem para a minha vida não são os meus caminhos? Quem tem que mudar? Deus, né? É Deus que tem que mudar. Não é verdade? Quem concorda com ele? Deus tem que mudar? Deus tem que se adequar ao meu estilo de vida. Deus quem está errado. Quem está certo sou eu, mas Deus está errado. Ele tem que pensar de acordo comigo. Ele tem que estabelecer para mim caminhos de acordo com o meu desejo. Deus está errado, nós vamos mudar. Então nós observamos aí um grande problema. Porque é o Senhor de todas as coisas que está no controle de tudo. Você vai querer mudar a natureza de Deus para poder se adequar no seu relacionamento, na sua rede de relacionamento. Vocês estão compreendendo como a Bíblia nos ensina? Lembra-me o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos Amém. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Eu quero que você entenda o que significa conselho. O que é conselho? O conselho nem precisa ser verbalizado. Conselho é algo que me influencia nos meus comportamentos. É aquilo que eu tenho como verdade, aquilo que eu tenho como afinidade, aquilo que eu tenho por certo, que influencia os meus comportamentos na minha vida. Então, bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios. Dos ímpios, está falando ali, né? Quem é o ímpio? O ímpio é todo aquele que transgride as leis de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Esse é o ímpio. Nós observamos aqui no nosso meio pessoas que são absolutamente influenciadas por outras pessoas que não estão
menor, não estão preocupadas. A gente vê o resultado disso aqui, ó. Por que a sala está vazia quando deveria estar cheia? Porque pessoas estão indo influenciadas pelo conselho dos outros. Às vezes o companheiro até está com vontade de vir uma espiritualidade ali, mas vai conversar com um outro que fala, mas você é besta, ficar escutando aquele naricudo, aquele orelhudo falando lá, eu vou curtir a minha vida, eu não vou ficar escutando nada. Você vai lá, seu trouxa, sabe? Ainda dá uma tirada. Você vai lá, seu idiota. E o cara se sente então como se numa situação fala assim, não, tem que agradar meu amigo. Não tem que agradar minha mãe, meu pai. Eu tenho que agradar meu amigo. Meu amigo é o cara que eu me espelho, que eu tenho como referência. O assunto é tão mais grave, irmão, que nós observamos, eu sempre costumo citar a letra de músicas, para que fique mais fácil o entendimento. Tem um poeta que se chamava Cazuza, quem conhece? Poeta Cazuza, era o nome dele de poeta, era um compositor, músico, e ele cantava uma música assim, nossos heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Olha o herói do cara. Ideologia. Quem que é o herói do cara? O herói dele morreu de overdose. E como que ele morreu? HIV com uso de substância. Né? A referência dele, ele cantou uma música que infelizmente veio contra ele. Porque essa era a referência dele. Os heróis dele morreram de overdose, que os inimigos dele estavam no poder, e ele foi vítima da própria letra da música dele. Para vocês entenderem como que é complicada a questão das referências dos relacionamentos, quem eu tenho ouvido, quem eu tenho tido como exemplo para a minha vida. O nosso pai deveria ser o nosso maior exemplo, né? Porque, afinal de contas, se você está vivo, não importa muitas vezes se as coisas não aconteceram exatamente do jeito que você queria, mas o fato é que você está vivo, você está, né, alimentado, você foi alimentado, você foi nutrido, você foi sustentado, você tem roupa, se você tem hoje uma independência financeira, porque você trabalha, seu pai e sua mãe, irmão, sabe, deveria ser essas as nossas referências humanas. Mas a referência humana que nós temos é o companheiro lá que põe um piercing, não que tenha nada contra piercing, que usa a roupa com a cueca aparecendo, sabe, que pinta o cabelo de verde. Isso é muito louco, né, mano? Porque olha, um cara trouxe uma tinta verde, ou uma tinta amarela, ou uma tinta vermelha, não estou falando, não estou criticando, não é julgamento, eu estou citando isso como exemplo de influências nos relacionamentos. Quantos caras aqui foram e pintaram a cabeça? De vermelho, de verde, de amarelo? É mais fácil ser influenciado por aquilo que não é bom ou politicamente correto do que ser influenciado hoje pelas coisas que vão te trazer benefício. Você está entendendo? Pega aqui o nosso próprio ambiente, nosso próprio contexto, que a gente vai ver que a influência está presente e, infelizmente, a má influência ela tem obtido mais resultados do que a boa influência. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Vai lá. Segundo. Mas não chega a ser Continuando aí. Aquele que se assenta. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Não, calma aí, não. Vai lá no 1 primeiro. Bem-aventurados que não andam. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem, tem algumas traduções, não se assenta na roda dos escarnecedores, vem como em segundo lugar. Pior do que ouvir o conselho de uma pessoa ímpia, aí nós vamos para o segundo tópico aí do versículo, que não se assenta na roda dos escarnecedores, está falando de convivência. Além de eu deixar-me influenciar pelo conselho do ímpio, agora eu estou me assentando à roda, eu estou convivendo com o ímpio. O ímpio faz parte do meu ciclo de amizade,
O ímpio faz parte da minha vida, faz parte da minha história, porque eu convivo com ele. Olha só que interessante observar a palavra de Deus sobre esse aspecto. Eu não só ouvi o conselho do ímpio, como agora estou vivendo com ele. Isso é uma sequência que é inevitável para quem ouve o conselho do ímpio. Primeiro eu ouço o conselho do ímpio, depois eu vou viver com ele, praticando as coisas que ele pratica, fazendo as mesmas coisas. Tem um ditado antigo que fala, né, um dito popular, que todo mundo que ouviu, diga com quem anda, que eu direi quem você é. Irmão, isso aí é o maior máximo que tem. Porque a forma como você se relaciona aqui dentro é a mesma forma que você vai se relacionar lá fora. Você veio para cá com uma mudança de mente, uma mudança de visão, de percepção, de interpretação da vida, mas você não quer essa mudança, então você vai continuar se relacionando de forma errada aqui dentro e vai continuar se relacionando de forma errada lá fora. Sabe? Não pensa, eu não sei o que se passa na mente de uma pessoa, porque eu estou há tanto tempo nesse ambiente aqui e aprendendo a valorizar a minha família, o bem mais precioso que eu tenho. Eu não sei, eu não consigo imaginar as pessoas como pensam da situação da sua família lá fora para mantê-los aqui dentro. Sabe, não tem um nível mínimo de consciência possível para tornar viável a operação. Não se assenta na roda dos escarnecedores, quer dizer, não devo conviver. Eu recebi o conselho, agora estou convivendo com ímpios e nem se detém. É o 2. Na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, permanecer. Ouvi o conselho, agora eu convivo com eles e permaneço neles. Se detém na roda dos pecadores, juntamente com os pecadores. Paralisa a vida do cara, ele escutou um mau conselho, ele começou a conviver com pessoas ímpias, influenciado por essas pessoas e se detém, se paralisam nessa condição de viver no meio dos pecadores. Como que você quer que a sua vida tenha alguma transformação, tenha alguma mudança, se você vive dentro desse contexto, desse primeiro versículo do Salmo 1? Quem é a sua referência na sua vida, irmão? Nosso mundo está caótico por causa dessas referências. As pessoas vão lá, olham na televisão alto, logo estão fazendo igual. As redes sociais aí mostrando. A camarada chega lá, fala um monte de borracha, coloca lá na rede social, não sei quantas bilhões de curtidas, e nunca assiste uma pregação na internet, uma aula que me fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Essas coisas não interessam. O que me interessa é o que está na moda. É o que está bombando, é o que está aí determinando o que é atual, o que as minas gostam, sabe? O que o povo, o que o mundo gosta? O que o mundo gosta é aquilo que eu tenho que gostar. E a palavra de Deus fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar. Tem uma condição para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É não me assentar é não me detendo no caminho dos pecadores, não me assentando na roda dos escarnecedores, não andando no conselho dos ímpios. São condições, irmão. Eu quero que você avalie a sua vida, se você está assim, se você tem esse nível de consciência, que seja capaz de te mostrar que você está nessa condição. Aqui a gente observa isso aí, pelo amor de Deus. Você não vai levar ninguém a tirar cola para sua casa não, tá? Leva o teu amiguinho, você não vai morar com ele. Pega vocês que têm afinidade, porque os relacionamentos eles estão fundamentados num pequeno grupo, de pessoas com quem eu desenvolvo afinidade, que tem um poder influenciador muito grande sobre a vida. Pequeno grupo de pessoas são capazes de determinar aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou ser, como eu vou agir, como eu vou falar, como eu vou andar. E você tem que ter a sua consciência de que você precisa ter um relacionamento, primeiramente, interpessoal, um relacionamento com você mesmo, capaz de trazer domínio sobre algumas coisas. A gente não vê as pessoas dessa forma.
Um relacionamento com Deus, um relacionamento comigo mesmo, para depois eu me relacionar com as pessoas, sendo uma pessoa capaz de influenciar positivamente a vida das outras e não me deixar influenciar negativamente como está acontecendo. E o cara chega às vezes que numa pegada, vou para a recuperação, vou firme, vou sanar o problema de uma forma definitiva da minha vida. Aí começa a princípio a participar, a interagir, a fazer conforme sugerido. Daqui a pouco o cara não vem mais. Por quê? Por que é tão difícil ser influenciado por um terapeuta, por um ministro do Evangelho? Eu sou uma pessoa que estou atendendo um chamado para falar da palavra de Deus para vocês. Por que é tão difícil escutar o que eu falo e agir de acordo com o que eu falo, que está fundamentado na palavra de Deus, que está fundamentado na ciência do que eu estudo, eu transmito a informação para vocês, que é o objeto dos estudos que eu tenho desenvolvido, aquilo que se pode provar cientificamente falando. Né? Por que é tão difícil me escutar e é tão fácil escutar o outro lá que fala assim, mãe, você está com nada essa reunião aí, eu vou curtir a vida. O cara não queria estar aqui, mas já que eu estou, então eu vou fazer do meu jeito. E o cara pensa dessa forma e pior que ele consegue ainda influenciar a massa, a maior parte das outras pessoas. Ele é o certo, Deus está errado, né? Deus está errado os caminhos, meus caminhos não são os seus caminhos, meus pensamentos não são os seus pensamentos, então eu tenho um grande problema. Mente fraca, né? Muito fraca. E é o que acontece lá fora. Se os nossos vão perguntar para a família de vocês, qual é o grande problema que o senhor enxerga do seu filho, do seu marido, do seu pai, os amigos, as influências? Por que o pessoal acaba voltando às drogas? Porque não demora muito tempo, começa a buscar novamente os mesmos relacionamentos, a manter os mesmos relacionamentos, os mesmos hábitos, os mesmos lugares. E aí não demora muita questão de tempo, vai estar internado de novo, se não tiver morto, se não for preso. Vocês estão entendendo como que a palavra de Deus ela tem, né, uma postura, um posicionamento diante de todas as circunstâncias sobre a lei, sobre o ser humano? Está sendo bem aí o salmo número 1, é o salmo que trata intensamente a maneira com que nós temos que nos relacionar. O primeiro versículo já nos dá toda a direção, que eu não devo andar no conselho dos ímpios. Aí já está todo mundo inserido nem é o versículo inteiro, a primeira parte do versículo já está todo mundo inserido, porque a boa maioria anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho de Deus, segundo a palavra de Deus, que, como eu disse, conselho é algo que é capaz, que nem precisa ser verbalizado na maioria das vezes, que é algo que é capaz de influenciar a sua vida, o seu comportamento. Isso é conselho. Qual conselho, então? Qual conselho que você tem ouvido, que você tem seguido? Porque observando aí como que está a coisa, eu e qualquer um que tiver um pouco mais de esclarecimento, percepção, é só andar aqui no nosso meio que você vai ver. Rodinhas falando só, o que o cara está fazendo aqui, meu Deus do céu, que dó que eu tenho dessa família. Eu fico imaginando, eu penso na família. Eu olho para vocês, eu não vejo só você, eu vejo você e uma família, uma instituição sagrada de Deus sendo destruída, deturpada. Quando eu olho para uma acolhida, eu olho, porque eu sei do contexto de sofrimento que vem, né? O desespero de uma família em tentar salvar a sua vida. E aí eu fico pensando, não consigo. Desesperada para salvar a vida do Não consigo. companheiro, nem aí. Fica porra. Não está nem aí. Se chora, se faz chora. Ele pode mudar a vida. É isso que eu queria que você estivesse pensando hoje. Quem é sua referência na sua vida? Ou você está aqui em Cazuza? Nossos heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Os heróis dele morreram de overdose. Então, seu herói também morreu de overdose. Seu herói é aquele que usa substância a ponto de chegar no morrer de overdose. É o herói. Niterói. O herói do Cazuza é o herói de muitos aqui. Niterói. O meu herói chama Jesus Cristo. Aleluia! Ele levou
se na cruz do Calvário todo o meu pecado, toda a minha transgressão, toda a minha dor, todas as minhas feridas, levou lá na cruz. E eu, com muita dificuldade, vou caminhando sentindo a cruz, com as minhas limitações, com as minhas imperfeições, com os meus pensamentos, de vez em quando também, né, são nocivos, são destrutivos, porque são frutos de uma briga espiritual, né, onde setas são lançadas, de sofismas, né, acabam penetrando a nossa mente sem que a gente perceba, de uma forma muito sorrateira. Isso acontece com todo ser humano, mas o que vai fazer a diferença é o meu desejo de permanecer em um caminho que vai me conduzir à salvação, que vai me permitir que um dia eu viva juntamente com Jesus, a sua glória, as promessas que Ele tem para a minha vida de novo, né? Muito triste esse cenário, de ver as pessoas, a questão da influência, dos relacionamentos, de que forma que ela interfere diretamente na tua vida, fazendo com que você permaneça estático, inerte, paralisado, absorto, consumido por você mesmo, porque você está ouvindo vozes que não são as vozes que vão conduzir você a um caminho que vale a pena ser vivido. Essas vozes que eu falo mais alto. Camarada, fez um questionamento, sabe, gratidão a gente quase não vê, mas fez um questionamento de algo que desagradou, ele lança isso no ar, daqui a pouco já tem uma roda em torno dele, se deixando levar pelo menos. Você não vai levar ninguém aqui para sua casa, não vai. A não ser que você encontrou um relacionamento aí afetivo, sei lá, não sei, pode se falar sem entender. Você fala assim, a partir de hoje eu vou morar com você. Pelo contrário, eu vejo um cara saindo daqui, nem recuperar, nem o tempo de tratamento passou. A maioria das vezes são amigos que já teve internado comigo há anos atrás e continuam. E aí eu escuto o outro falando assim, olha, eu peguei o número dele, e falo para a mãe, eu peguei o número dele, quando eu sair eu vou entrar em contato com ele, que a gente vai se ajudar um ao outro. Você entende? Eu vejo gente saindo de um ambiente desse assim, que nem viveu experiências lá fora, pós-tratamento, e já vai falar, eu vou ajudar o meu companheiro que está se perdendo nas drogas. Reserva, né? O cara já vai sabendo, vai que dá certo eu tirar, se não dá para me tirar, eu fico lá com ele. É tão amigo seu, é tua referência, teu herói, teu amigo não me fez. E se ele leva comidinha na sua mesa? E se ele leva? Cadê os amiguinhos que não vêm trazer uma bolachinha para você aí? Mandar uma cartinha para a sua família, desejando para você, que você se recupere? Cadê o amigão? Sabe? Tem um monte que morre de saudade dos amigos lá fora. Cadê meu parceiro? Não. Os amigos que tem lá fora, que esses amigos. Amigo, né? Tá cheio. Você sabe que eu tenho uns dois amigos que ligam para mim pela minha ligação. Eu não sei se eu vejo você conversando com os caras lá, né, da obra que você trabalhava. Né? Obra? Mas pode ter certeza que esses caras não são iguais. Não. Porque esses são amigos. Os caras que querem ver você bem são verdadeiramente seus amigos. Todo E aqui, ó, você observa outra coisa, acontece uma situação de transgressão de normas, de regras, está todo aquele bolinho ali envolvido. Mas na hora que a bomba estoura, que a casa cai, cadê os amigos? Fica um jogando para cima do outro. Cadê o amigão? Que agora que é a hora de assumir junto a responsabilidade, a consequência, cadê o amigo? Vazou, deixou tudo nas suas costas. Seu idiota, você está toda hora no mesmo ponto, tem que chamar o cara de idiota, porque é um perfeito idiota, porque ele ainda fica, e achando que é uma mamã, eu sou o cara que eu não carrego, eu sou o cara que eu não delato, eu sou o cara que eu não aponto, eu sou o cara, eu não sou X9, que na cadeia não, meu irmão. O pior problema que pode acontecer no ambiente de tratamento é a omissão, porque você tem que entender que quando um cara está fazendo algo errado, próximo a você, e você, no mínimo, você se cala, você está sendo punido. No mínimo. Porque se você está em recuperação, você não pode admitir que o outro venha fazer coisas que você sabe que não é permitido fazer e permanecer quieto. Você está
colocando em risco o seu próprio tratamento, você tem uma ideia. Está entendendo? Aqui está cheio de casos assim, eu estou ministrando essa palavra para que você possa abrir o seu olho enquanto é tempo no seu tratamento e observar com quem que é que você está se relacionando aqui dentro. Porque da forma que você se relaciona aqui dentro, é a mesma forma que você vai relacionar lá fora. Não teve mudança nenhuma na sua vida, não teve nada que você pegou, a não ser que você vez ter piorado um pouquinho mais na sua vida. Máximo que os seus amigos podem, né? Mínimo, quer dizer, que os seus amigos influenciadores podem conquistar para você, é uma vida um pouco pior do que já está. Porque é isso que você está ouvindo, é isso que você é uma referência, e a Bíblia que nos vem dar a direção segura e firme para as nossas vidas. Eu me interesso por Bíblia. Eu não é crítico, por exemplo. Isso não é uma crítica. Mas todos nós ganhamos uma Bíblia. Teve um momento de espiritualidade, quantas Bíblias não teve? É só para a gente observar essa questão, porque ela é bem propícia eu colocar aqui a questão das influências. O pastor veio, entregou um monte de Bíblia aí, uma doação de uma senhora, uma Bíblia para cada um. Ninguém pudesse falar, eu não tenho uma palavra na Bíblia. Eu não levo a Bíblia na espiritualidade porque eu não tenho uma. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho uma. Você vê tudo. Está entendendo o que é? Que eu estou falando aqui se comprova dentro do texto. Você vê as pessoas lendo livros, não que você não pode ler o que você quer, a hora que você quer. Né? Vejo as pessoas fazendo tantas coisas, mas não vejo as pessoas lendo a Bíblia. Não vejo as pessoas buscando orientação na onda de dar uma referência da maneira certa de se viver, de falar, de vestir, de portar. E é isso que está acontecendo. E quem que a tua vida não sai do lugar que está? Porque você vive das influências negativas dos outros. Você tem deixado de entrar na sua mente, no seu coração, tudo aquilo que não vai te levar a lugar algum, que não vai te levar a um lugar onde você pensa que quer estar, né? Uma condição que você pensa que quer chegar um dia, mas você não está fazendo hoje nada para que isso aconteça, porque você mantém esses vínculos, esses laços, essa convivência com pessoas que também não querem nada. Como eu relacionamento com a pessoa? Sou São Paulino, aí eu vou lá e você é São Paulino também? Então já descobri uma afinidade com você. Você gosta do mesmo time de futebol. Se você não é do mesmo time, muitas vezes você também é amante do futebol. Já é uma afinidade. Nos relacionamos com as pessoas a partir dessas semelhanças, dessas similaridades do gosto, do desejo. E aí você observando esse movimento aqui, a similaridade do gosto, do desejo, permanecerem do mesmo jeito que estão, permanecerem com eles, prisioneiros do pecado, prisioneiros do pecado. Então, irmão, que você possa essa manhã ter essa noção, observar, né, olhar para você e entender como que está os seus relacionamentos, porque o seu relacionamento fala muito a seu respeito. Quem antes que eu diria quem é, então o seu relacionamento fala muito a seu respeito. E é dessa forma que nós avaliamos como a pessoa está em comportamento. É mais fácil estar na rodinha dos escarnecedores lá, dos mal amados, dos insatisfeitos, dos inconformados, do que eu andar com as pessoas que estão buscando viver em novidade de vida, buscar viver de uma forma diferente, no círculo onde, se você estiver, né, você se sente inclusive bem-estar, se sente agradável, porque são conversas que eu tenho identificação, porque também é aqui que eu quero saber a melhor, você entendeu? Sai fora, irmão. São secretários do ambiente. Quando o inimigo não vê, ele está presente aqui através dos seus secretários. São esses secretários aí, essas pessoas que pegam você e viram o seu caminho. Muitas vezes não dá muito foco, mas não demora muito, seu foco mudou, você se influenciar. Não mantenha a sua postura.
obstáculos. Ah, não consigo viver sem conversar. Vamos ficar de bem? Não, fica de bem. Agora você é minha referência de novo. Tá bom? É assim que a gente vive. Vou dar uma direção para aqueles que estão entendendo por que as coisas não vão. Porque as suas influências, os seus relacionamentos, entendendo que a forma como me relaciona é exatamente a forma como me relaciona lá fora das pessoas. Eu começar a treinar essa habilidade de me relacionar com as pessoas certas, certamente quando eu faço isso, eu vou encontrar uma maior facilidade de lidar com as pessoas que mais me amam, que mais me querem bem, que as pessoas que eu mais desprezo, que as pessoas que eu mais me afasto. Vocês estão entendendo? Sua família. Sabendo que a palavra de Deus fala lá, né? Prepara-se uma mesa diante de Deus. Esses aniversários, involuntariamente, na maioria das vezes, são essas pessoas próximas, pessoas que nos amam, que não sabem como falar, como expressar, mas a Bíblia já deixou isso bem claro, essas coisas. Porque eu só vou ter problema com quem está perto de mim, não vou ter problema. Como eu falei, ninguém tem problema com a função do Neymar. Neymar está lá, não sei quantos mil quilômetros do mundo. Agora eu tenho problema com o cara que está prosperando no meu caminho. Meu amigo, meu vizinho, meu irmão. Aí eu começo a ter problema, eu começo a olhar para a vida dele e vejo ele bem e eu não consigo ficar bem, então eu começo a ter problema. Então isso é da natureza humana que é nossa. Mas a palavra de Deus fala no Salmo, quieta-te a minha alma. Quando fala quieta-te a minha alma, é fazer com que você desenvolva um domínio nessa arte, principalmente de relacionar com as pessoas. Nós temos dificuldade para relacionar com diversão, a gente tem problema. Nós temos problema de nos relacionarmos com o nosso descanso. Tudo para nós é para mais ou para menos. Nós temos dificuldade de nos relacionarmos com bens materiais, com dinheiro. Então, relacionamento, a Bíblia fala de relacionamento, é um livro que fala sobre relacionamento. Tanto que da primeira criação, da última criação de Deus, dos 7 dias de criação, ele fez o homem. E tudo que ele fez, ele viu que era bom. Mas quando ele fez o homem, ele falou, e viu Deus que o homem estava só. E criou a mulher. Agora, o mais importante foi já no princípio da criação. Deus estabelecendo uma dinâmica de vida para o ser humano, onde ele ia ter que viver se relacionando com o outro ser humano. Uma difícil arte de se relacionar. Porque nós buscamos justamente esses relacionamentos que parecem ser para nós algo bom, porque a pessoa tem afinidade comigo, pensa semelhantemente a mim. Se for uma pessoa que pensa semelhante a ti, para você crescer, ótimo, vamos juntos. Porque uma coisa é fácil, inevitável de se relacionar. Agora, a coisa é saber com quem que eu estou me relacionando. Essa é a verdade. Na vida você vai encontrar. Ele se encontra e lá fora também você vai encontrar. As pessoas que vivem da sua vida. Muitas delas determinando como você se veste, o que você come, o que você ouve. A maioria ele pergunta para alguém quando não tem um livro. Quem é seu livro? É um jogador de futebol, um popstar da música, da televisão, um ator de televisão. Eu não vejo ninguém falando, meu herói, minha referência, minha maior influência é o Senhor Jesus. Com certeza. O cara lançou uma moda, coloca na televisão ali um chinelo da marca não sei o que, um tênis, uma roupa, vira uma pandemia. Não é nem epidemia, é pandemia. O mundo inteiro começa a usar roupa. Se ele for famoso por alguém que tem fama, prestígio, influência, que é a palavra que ele tem essa capacidade de influenciar pela sua imagem. Daqui a pouco está todo mundo igual. Aí a palavra de Deus fala, Paulo falando, sede imitadores de Cristo. E de Cristo parece que as pessoas não estão querendo imitar. Estão imitando qualquer um, menos Jesus.
que Jesus teria em tantas situações que ocorrem, né? De ver copiando os modelos que existem, mas não fazendo, não tentando copiar, imitar o exemplo do Senhor Jesus. Vocês estão compreendendo? Então é essa palavra que eu tenho para vocês nessa manhã. Cuidado, você andando por aí, talvez pense que a gente não está observando, não que o que a gente observa deve ser importante para você, mas tem uns olhos que estão acima de todos, contemplando os bons e os maus, a palavra de Deus fala. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, e isso vai definir a sua eternidade. Existe gente tão burra nesse mundo, cara, que é judeu e segue o nazismo. Então É descendente de judeu e segue o nazismo. isso aí é o livre-arbítrio, a falta de entendimento. E a palavra de tão Deus fala, burrice, tanta a burrice. palavra de Deus ela é bem enfática quando diz: meu povo padece por falta de entendimento. O meu povo padece por falta de entendimento. Mas esse entendimento está sendo transmitido através da palavra de Deus todos os dias. É para todo mundo, é para todo mundo, mas nem todos. É para todo mundo, mas nem todos. É como aquele versículo que eu sempre uso aqui na Bíblia, quando fala: não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo do sol e na nuvem, e passaram todos pelo mar em Moisés, e foram batizados no mar, na nuvem, bebiam e comiam da pedra que estava com eles. Essa pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles. Quer dizer, as mesmas oportunidades foram dadas para todos, e muitos acabaram perecendo no deserto porque resistiram, como a boa maioria da humanidade hoje rejeita e resiste a palavra de Deus, a palavra que cura, liberta, transforma, restaura, salva. Essa palavra que deveria ser a referência para as nossas vidas. Mas minoria, pequena minoria, se atenta a essa ordenança, a esses desígnios de Deus, e consegue. Porque uma minoria da população é plena, pequena parte é plena em tudo. Plenitude quer dizer, né, inteiro, completo, ter as suas áreas da sua vida, todas elas em ordem, estabilizadas, organizadas, né? Como se fosse uma balança, sua vida equilibrada. Mas não, o cara se deu bem numa área, está ruim na outra. Geralmente de todas as áreas da vida só está bem em uma, quando não em nenhuma. Por quê? Porque não sabe se relacionar, principalmente com Deus. O relacionamento divino é aquele que vai trazer luz para o meu, não é para dar para os meus pés, é para falar de luz para o meu caminho. Quer dizer, que vai fazer com que você não ande no escuro, não ande em trevas, não ande na escuridão, não ande errante, fazendo coisas sem saber, colocando a mão onde não deveria, testificando onde não deveria confiar, né? Se você não traz a palavra de Deus para a sua vida, que ela é luz, ela é lâmpada, ela é luz, ela vai iluminar as coisas da tua volta para você enxergar e tomar as decisões tendo consciência, tendo visão, porque agora eu enxergo. E tem uma palavra de Deus que fala também que nós vamos prestar conta no juízo final. Né? Está lá em Eclesiastes. Se você está no meu próximo juízo final, eu vou prestar conta. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12. Em suma é, de tudo que se tem visto e ouvido, teme a Deus e obedecer aos mandamentos. Que este é o dever de todo homem debaixo do céu. Porque Deus trará juízo todas as obras, tanto as que forem boas, quanto as que forem más. Isso é inevitável, julgamento é inevitável. Só que a maioria nem pensa que vai ser julgado, que vai ter os seus erros, os seus acertos, né, colocados diante de você, diante do momento da sua vida. Não pensa nisso. Deixa a vida me levar, me leva eu e força. No dia eu resolvo tudo, gente. Né? Ah, quando pensam é assim. Naquele dia eu resolvo o que eu vou fazer. Como se você fosse o Senhor da tua vida, o dono da tua vida, e a palavra de Deus fala: quem é o homem que, por mais entendido que seja, possa acrescentar um pouco a sua estatura? Por mais inteligente que você se sinta, por mais habilidade, capacitado que você pensa
de Deus fala, quem pensa ser humano? E por mais sábio, por mais entendido que seja, só o homem que mais sábio, mais entendido, pode acrescentar um povo à sua história. Então, a palavra de Deus nos dizendo que o homem é presunçoso, é soberbo, é autossuficiente, é o homem dos sinais dos tempos, que a Bíblia assim, nos sinais dos tempos dos homens que corruptos, mais amante de si mesmo do que Deus, presunçosos, orgulhosos, arrogantes. É o que a gente viu hoje. Não imaginando que um dia vai ter que prestar conta do que fez de bom e de mal, que vai definir para onde você vai na sua eternidade. Amém, família? Amém. Vamos colocar de pé. Está convidado os irmãos para fazer a oração do Pai Nosso, né? Para nós encerrarmos a nossa espiritualidade e que essa palavra possa ser rema na sua vida, possa ser, pelo poder do Espírito Santo, ser colocada no seu coração, que ela possa germinar, dar frutos que permaneçam para sempre. Amém? Amém.